Mosca doméstica. Essa aqui você conhece muito bem. Ela tá na cozinha, no lixo, às vezes pousa na comida sem você nem perceber e parece que sempre escolhe exatamente o seu prato. Impressionante. Se você já reparou, ela tem aqueles olhos cheios de lentes e aquelas patinhas que ficam se esfregando o tempo todo, como se estivesse lavando as mãos antes de comer. Mas não se engana, ela não passou no banheiro antes. A mosca doméstica vive em sujeira, em matéria orgânica em decomposição, tipo lixo, fezes, restos de comida, e depois disso tudo, ela resolve dar um rolê na sua comida. É tipo um entregador, só que de bactéria. E olha esse detalhe, ela pode voar até 18 quilômetros em um único dia. Ou seja, ela pode sair de um lugar completamente nojento e pouco tempo depois estar pousada no seu almoço, como se nada tivesse acontecido. Ela pode carregar bactérias como Salmonella, E. coli, que causam intoxicação alimentar, diarreia, vômito, aquele combo que ninguém quer. E como já vive na cidade há muito tempo, ela ficou resistente a vários inseticidas. Pequena, comum e com um currículo bem suspeito. Mosca varejeira. Essas não são apenas incômodas, são perigosas de verdade. A varejeira faz parte de um grupo de moscas com um brilho metálico, azul ou verde, que até chama atenção. Bonita de longe, problemática de perto. O principal nome por trás disso é a Cochleomia omnivorax, que significa literalmente devoradora de humanos. E isso já dá uma boa ideia do nível do problema. Diferente de outras moscas que apenas pousam e vão embora, a varejeira usa o corpo como hospedeiro. Se encontra uma ferida aberta, seja em animal ou em humano, ela deposita ovos ali. O detalhe mais preocupante é que esses ovos são microscópicos e passam completamente despercebidos. Em cerca de 12 a 24 horas, esses ovos eclodem. As larvas entram na pele e começam a se alimentar dos tecidos vivos. Não é só a superfície, elas podem atingir músculos, cartilagens e, em casos mais graves, até ossos. É literalmente um processo de destruição por dentro do corpo. Esse tipo de infecção é chamado de miíase, também conhecido como berne. Existem dois tipos principais, a cutâneo-traumática, que afeta a pele, e a nasofaríngea, que ocorre em regiões como o nariz e está associada a secreções. Essa segunda é a mais perigosa, pois pode evoluir rapidamente e se tornar fatal se não for tratada a tempo. Os animais mais atingidos são os de fazenda, especialmente bezerros, em regiões sensíveis como o umbigo após o nascimento. Mas é importante deixar claro que isso também pode acontecer em humanos. Outro ponto crítico é a contaminação. Essas moscas vêm de ambientes extremamente sujos, como lixo, carne em decomposição e restos orgânicos. Elas carregam mais de 300 tipos de agentes patogênicos. Quando pousam em alimentos, podem transmitir bactérias que causam infecção intestinal, diarreia, intoxicação alimentar, gastrite, úlcera, infecções urinárias e até doenças mais graves. Ou seja, o problema não é apenas o berne, é um conjunto de riscos. Além disso, o ciclo de vida delas é rápido. Em cerca de 30 dias, passam pelas fases de ovo, larva, pupa e adulta. Uma única fêmea pode colocar até 1000 ovos, o que torna a proliferação extremamente rápida. Para evitar esse tipo de problema, alguns cuidados são essenciais. Nunca deixe feridas expostas. Qualquer machucado deve ser mantido limpo e protegido, tanto em humanos quanto em animais. O lixo deve estar sempre bem fechado, porque lixo aberto atrai essas moscas imediatamente. Alimentos, principalmente carne, não devem ficar expostos. E o ambiente deve ser mantido limpo, sem restos de comida, fezes ou sujeira acumulada. No fim das contas, a lógica é simples. Onde há sujeira, elas aparecem. Onde elas aparecem, o risco vem junto. E diferente de outras moscas, essas não estão apenas de passagem. Elas podem se instalar e causar problemas sérios se não houver cuidado. Mosca gigante. Pouca gente sabe, mas a maior mosca do planeta vive aqui no Brasil. Trata-se da Gauromidas eros, uma espécie que pode chegar a incríveis 7 centímetros de comprimento, quase o tamanho de um beija-flor, sem contar as antenas. De longe, quem a avista pode até confundi-la com uma vespa caçadora da família Pompilidae. Além de imitar o zumbido desses insetos, a mosca exibe corpo escuro,
às vezes com reflexos metálicos esverdeados ou azulados, asas opacas que variam de tons alaranjados a esbranquiçados, e antenas alongadas, geralmente com as pontas alaranjadas. As pernas traseiras também chamam atenção. Robustas, possuem fêmures alargados e um esporão curvo bem desenvolvido, principalmente nos machos. Essa semelhança com vespas não é coincidência, mas sim uma estratégia de defesa. Como as vespas caçadoras têm picada dolorosa, predadores pensam 2 vezes antes de atacar a mosca gigante que se parece com essa vespa. Apesar da aparência, ela não é agressiva e não possui ferrão. Também não é conhecida por transmitir doenças para humanos. Ou seja, o susto é muito maior do que o perigo real. O que torna essa mosca curiosa é o seu ciclo de vida. Durante grande parte da vida, ela permanece na fase de larva, escondida em ninhos de formigas. É ali que ela cresce, protegida e fora do nosso alcance. Por isso, encontrar uma dessas não é comum. Quando aparece, parece até que surgiu do nada. E aí, muita gente entra em pânico sem necessidade. Na prática, ela só está seguindo o ciclo natural dela. Se você encontrar uma mosca gigante, o melhor a fazer é simples. Não mexa. Não tente pegar, não tente matar com a mão e nem provocar. Só se afaste e deixe o inseto ir embora. Em áreas de mata ou zonas rurais, evitar mexer em ninhos de formigas ou no solo já reduz muito qualquer chance de contato. No fim das contas, a mosca gigante é mais um caso de aparência assustadora do que perigo real. Ela impressiona pelo tamanho, mas não representa uma ameaça direta para as pessoas. Mosca das frutas. A mosca das frutas é uma das mais comuns e, ao mesmo tempo, uma das mais ignoradas. Muita gente vê aquela mosquinha pequena perto de frutas maduras e pensa que não tem problema nenhum. Mas a realidade é um pouco diferente. Primeiro detalhe importante, não existe só uma mosca das frutas. São mais de 4.000 espécies diferentes. É praticamente uma multidão, e todas com o mesmo objetivo: usar a fruta para se reproduzir. Funciona assim: a fêmea deposita os ovos dentro da fruta, muitas vezes quando ela ainda está bonita por fora. E é aí que mora o problema, porque por fora parece normal, mas por dentro já pode estar completamente comprometida. Em pouco tempo, os ovos viram larvas, que começam a se alimentar da polpa da fruta. Isso acelera a decomposição e pode contaminar o alimento com micro-organismos. Agora imagina você pegar uma fruta aparentemente perfeita, cortar e descobrir que ela já não está mais própria para consumo. Além disso, essas moscas podem carregar bactérias e fungos que causam problemas digestivos, como diarreia e desconforto intestinal, principalmente se a fruta estiver contaminada. Elas são consideradas uma das maiores pragas da agricultura, justamente porque causam prejuízos enormes sem serem percebidas de imediato. E o mais curioso é que elas são atraídas por algo que a gente também gosta: fruta doce, madura e exposta. Para evitar esse tipo de problema, alguns cuidados são simples e fazem toda a diferença. Lave bem frutas e verduras antes de consumir. Evite deixar frutas maduras expostas por muito tempo fora da geladeira. Se alguma fruta estiver muito mole ou com sinais estranhos, o melhor é descartar. E mantenha o ambiente limpo, sem restos de alimentos. No fim das contas, a mosca das frutas é pequena, discreta e fácil de ignorar. Mas justamente por isso, é uma das mais traiçoeiras. Mutuca. A mutuca é uma daquelas moscas que você não esquece depois que conhece. Diferente das outras, ela não fica só pousando por aí. Ela ataca, e ataca doendo. O próprio nome já diz muito. Mutuca vem do tupi e significa picar ou furar. E não é exagero. Quando ela pica, não é aquela picadinha leve de mosquito. Ela literalmente corta a pele para se alimentar de sangue. Isso mesmo. A boca dela funciona como uma lâmina, abrindo a pele para sugar o sangue. Por isso, a dor é imediata, ardida, forte e bem localizada. É aquele tipo de dor que faz você parar na hora e reagir. Ela costuma aparecer em lugares com água, vegetação e bastante umidade, como sítios, fazendas, beiras de rio e áreas rurais. E diferente de muitos insetos, a mutuca é ativa durante o dia. Ou seja, não adianta achar que só à noite tem perigo. O tamanho pode variar bastante, indo de alguns milímetros até cerca de 3 centímetros. Algumas têm cores escuras, outras mais esverdeadas ou até com brilho, mas o comportamento é o mesmo, insistente e agressivo. Mosca de banheiro.
A mosca de banheiro é aquela bem pequena que aparece perto do ralo, principalmente no box ou na pia. Muita gente olha e pensa que é só mais um inseto qualquer, mas ela sempre aparece por um motivo. Ela mede cerca de 2 milímetros e tem um formato que lembra uma mini mariposa, com o corpo meio peludinho e asas que parecem cobertas de poeira. As cores variam entre cinza e marrom, o que ajuda ela a se camuflar bem no ambiente. Apesar do nome, ela está mais próxima dos mosquitos do que das moscas comuns. E o lugar favorito dela não poderia ser outro: ambientes úmidos. Ralos, encanamentos e locais com água parada são praticamente o habitat perfeito. É ali que ela coloca os ovos e onde as larvas se desenvolvem, se alimentando da sujeira acumulada que a gente nem percebe. Ela não é conhecida por transmitir doenças diretamente, como outras moscas mais perigosas, mas a presença dela é um sinal de alerta. Porque onde ela aparece, normalmente também existem bactérias, fungos e matéria orgânica acumulada. Ou seja, o problema não é só a mosquinha, é o ambiente que está permitindo ela existir. Mosca branca. A mosca branca parece inofensiva, pequena, leve, quase invisível. Muita gente nem dá atenção quando vê uma em plantas, mas a realidade é bem diferente. Primeiro detalhe importante: apesar do nome, ela nem é uma mosca de verdade. Ela pertence a outro grupo de insetos, mas acabou ficando conhecida assim. E mesmo sendo minúscula, com cerca de 2 milímetros, ela pode causar um estrago enorme. O principal problema dela está na forma como se alimenta. A mosca branca suga a seiva das plantas. É como se estivesse drenando a energia da planta aos poucos. Com o tempo, a planta enfraquece, as folhas ficam amareladas, começam a secar e a produção cai. Mas não para por aí. Enquanto se alimenta, ela também libera uma substância açucarada chamada melada. Isso cria um ambiente perfeito para o crescimento de fungos, como a fumagina, que cobre as folhas com uma camada escura e impede a planta de respirar direito. Ela também pode transmitir vírus entre plantas, ou seja, além de enfraquecer, ela espalha doenças. É como se fosse uma mensageira de problema no meio da plantação. Para agricultores e jardineiros, ela é considerada uma das pragas mais difíceis de controlar, porque se reproduz rápido. Em pouco tempo, uma pequena infestação pode virar um grande problema. Agora, em relação aos humanos, ela não é perigosa diretamente. Não pica, não transmite doenças para pessoas e não invade casas como outras moscas. Mas o impacto indireto é grande. Ela afeta plantações, hortas, jardins e até alimentos que chegam até você. Em larga escala, pode causar prejuízos enormes na agricultura. Agora, como evitar? Primeiro, fique atento às plantas. Se notar folhas amareladas, manchas ou pequenos insetos brancos voando quando você mexe nelas, já é um sinal. Segundo, mantenha as plantas saudáveis. Plantas fortes resistem melhor. Terceiro, use métodos naturais, como óleo de nim, sabão inseticida ou até jatos de água para controlar a infestação. E um detalhe importante: quanto antes agir, melhor, porque ela se multiplica muito rápido. No fim das contas, a mosca branca não é perigosa para você diretamente, mas para as plantas, ela pode ser devastadora. Mosca dos chifres. A mosca dos chifres pode parecer só mais uma mosquinha pequena, mas para quem tem contato com gado, ela é um verdadeiro problema. Ela é pequena, de cor castanha e costuma ficar grudada no corpo dos bovinos o tempo todo. Diferente de outras moscas que pousam e vão embora, essa aqui fica ali, insistente, incomodando sem parar. E o motivo é simples: ela se alimenta de sangue. Sim, ela pica o animal várias vezes ao longo do dia. E não é uma ou duas vezes, pode chegar a dezenas de picadas por dia em um único animal. Agora imagina isso acontecendo com várias moscas ao mesmo tempo. O resultado é estresse constante. O animal fica irritado, se movimenta mais do que o normal, gasta energia tentando se livrar das moscas e com o tempo começa a perder peso. Em casos mais intensos, isso afeta até a produção de leite. Além disso, as picadas abrem pequenas lesões na pele, que podem facilitar a entrada de bactérias e outras infecções. Ou seja, não é só incômodo, vira um problema de saúde. Outro ponto importante é que essas moscas podem ajudar na transmissão de doenças entre os animais, já que estão em contato direto com o sangue. Agora, para humanos, o risco direto é baixo. Elas até podem picar, mas isso não é comum. O grande impacto delas está na pecuária e o prejuízo pode ser grande. Agora,
Como evitar? O controle geralmente envolve manter o ambiente limpo, principalmente áreas com acúmulo de fezes, que são locais onde essas moscas se desenvolvem. Também é comum o uso de produtos específicos em animais, como brincos inseticidas ou tratamentos veterinários. E um ponto importante, quanto mais rápido controlar, menor o impacto, porque elas se reproduzem rápido e se espalham com facilidade. No fim das contas, a mosca dos chifres pode parecer pequena, mas o estrago que ela causa no gado é grande, e onde ela aparece, o prejuízo vem junto. Valeu demais por ter acompanhado até aqui, de verdade. Se esse conteúdo te ajudou ou te surpreendeu de alguma forma, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E agora eu quero saber de você. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Comenta aqui embaixo que eu posso trazer em um próximo vídeo.